Ministrar hoje sobre o livramento vem do Senhor. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos protege, é Ele que traz escape e livramentos para a nossa vida. Então, vou ministrar hoje em 2 Crônicas, no capítulo 32, mas eu vou citar um pouquinho, porque eu vou passar pelo 29, pelo 30, depois eu culmino no 32. Mas eu vou ministrar sobre a história do rei Ezequias, que eu ministrei lá na vigília. E aí, então, comecei lá na vigília, eu falava naquela ocasião que o rei Ezequias recebeu dois grandes milagres, dois grandes livramentos. Um foi que eu ministrei, foi sobre cura, né? Não foi aqui que eu ministrei sobre cura, que é quando Deus diz não. Deus tinha preparado uma cura maravilhosa e ele não soube agradecer. A Bíblia fala naquela ocasião, né, que ele se exaltou, e porque ele se exaltou, ele se achou, ele recebeu algumas punições da parte de Deus. Mas ele recebeu também outro grande milagre, outro grande livramento, que é o que nós vamos ministrar hoje, foi na guerra. Naquela ocasião, a maior potência do mundo era a Síria. Vou falar até um pouco antes. Teve uma ocasião que era o Egito, a maior potência do mundo, depois a Síria, depois a Babilônia, depois os Medo-Persas e depois Roma, tá? Mas nesta ocasião a maior potência do mundo era a Síria. E a Síria era um país muito mau. Quando ela vencia os adversários. Por isso que Jonas, quando Deus chamou o profeta Jonas para pregar em Nínive, lá que você conhece muito bem a história, Nínive era a capital da Síria, naquela ocasião, tá? Depois Nínive passou a ser também a capital do Egito, porque ia havendo as conquistas, né? Mas Nínive era a capital da Síria em algum momento, no tempo de Jonas. E aí Jonas não quis ir. Por quê? Porque ele queria que aquele povo sofresse os danos, porque era um povo muito mau. Entre outras coisas, quando ele matava, vencia os adversários, ele degolava a cabeça dos adversários e fazia montões de crânios, para humilhar mesmo, eles faziam maldade mesmo, para humilhar, muitas perversidades. E aí, ela se torna a maior potência do mundo, e é essa potência que vem conquistando todo mundo, o mundo antigo. E chega em Israel, ele tinha um rei por nome Salmanésio. Salmanésio era o rei da Síria, e foi ele que conquistou todo o reino do norte, que era formado pelas 10 tribos. Ele conquistou todo o reino do norte e levou cativo muita gente, destruiu muita gente, fez e aconteceu. Aí no tempo do rei Ezequias, ele começou, aí já não era mais ele, o filho dele de Salmanésio era Senaqueribe. Senaqueribe era o grande rei da Síria. E ele marchou agora contra Judá, porque o reino do norte já tinha desaparecido, sumido do mapa. Mas só tinha Judá, formado por duas tribos, né? Judá e Benjamim, capital Jerusalém. E o rei era Ezequias. E Ezequias teve um pai muito mau. Seu pai era o rei Acais. Mesmo no reino de Judá, tinha reis bons e tinha reis ruins. E aí nós vamos ler já 2 versículos e a gente vai caminhando. Então vamos ler, para a gente ir trabalhando, vou lendo alguns textos, pulando, e a gente fecha no 32. Mas nós vamos começar agora, 2 Crônicas, capítulo 29. Por favor, alguém abra em 2 Crônicas, capítulo 29. Vamos ler apenas o versículo 2, depois eu comento um pouco o 2, depois a gente vai para o 10. 2 Crônicas,
capítulo 29, versículo 2. Você pode ler? Diga amém. Amém. Leia, por favor. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Só isso, então leu 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então, é o 2 e o 3, né? Tá. Então, ele começou a reinar quando ele tinha 25 anos. E ele fez o que era reto, conforme o seu pai Davi. O pai dele não era Davi. O pai dele, eu acabei de falar hoje, era Cais, um rei ruim. Mas o que eu quero dizer para você, para começar a ministrar o seu coração. Se você não tiver na sua família alguém que seja um modelo para você, procure na Bíblia. Sempre, pastor, meu casamento está muito ruim, porque meus avós se separaram, meus pais se separaram, e agora eu estou na iminência de me separar também. Então procure exemplo. Você quer um exemplo de um casamento abençoado na Bíblia? Diga amém. Isaac e Rebeca. Então sempre você vai ter de casamento abençoado, você vai ter exemplo de pais bons, você vai ter exemplo de filhos bons, você vai ter. Então procure na Bíblia, mas se você tiver na sua família, procure na sua família, porque o que Ezequias fez? Já que o pai não era uma pessoa de referência, não era um referencial para ele, ele se espelhou em Davi. Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. Por que você já leu isso, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Se você já leu, diga amém. Hoje eu vou dizer duas coisas porque que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e nesse aspecto Ezequias também. Tá? Por quê? Porque tanto Davi como Ezequias, eles só serviram a um único Deus. E ele se espelhou em Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava, que você sabe o pecado de Davi. Você sabe o pecado de Ezequias. Mas ambos foram reis que só serviram a um único Deus. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ok, então ele se espelhou em Davi, se espelha em alguém que possa ser modelo para você. E ele fez uma coisa muito importante. Ou talvez a segunda coisa. A primeira foi se espelhar em Davi, num referencial de valor. E qual foi a segunda coisa? Ele começou a praticar mudança no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano. Então aprenda uma coisa e diga para o seu irmão, diga assim: se você tiver que mudar, fale mais alto para me ouvir. Agora é para você falar. Isso. Mude hoje. Mude agora. É isso. Porque isso serve para quando você assumir uma grande empresa, uma chefia, seja o que for. Se tiver que fazer mudança, faça logo de início. Não espere fazer depois, não. Então, no primeiro dia do seu reinado, no primeiro mês, ele começou a mudar tudo. O que está errado? Então, quando é que você tem que mudar, que eu falei? Primeiro dia. Quando é que você tem que mudar? Hoje. Então, olhe para dentro de você mesmo, examine-se o homem a si mesmo, comece a ver: Senhor, o que eu preciso mudar? E mude hoje, saia daqui desafiado. Senhor, eu quero ser um crente melhor, eu quero ser um crente mais santo, eu quero ser um homem mais justo, eu quero ser uma mulher mais santa, mais justa, mais fiel a Ti. E mude. Você nunca pode mudar amanhã e nem segunda-feira, porque você entende que amanhã nunca vai chegar? Sim ou não? Sim, porque se você disser, vou mudar amanhã, quando chegar amanhã, não chegou. Chegar amanhã é hoje. Porque senão você dizer, não, é amanhã. E assim, amanhã fica segunda-feira, quando chegar segunda-feira é amanhã, é terça, é quarta, e nunca chega. Tem até uma piadinha, eu gosto de piada, né? Esse pastor sabe muita piada, né? Vou contar uma. Diz que era um homem muito inteligente, né? Aí ele foi preso. Discutiu com o rei lá, o rei disse, vai morrer. Ele disse, rei, eu tenho algumas coisas para fazer, pode fazer
um contrato comigo, sabe que a palavra de Deus, de rei não volta atrás. Faço. Escreva no meu peito. Vou morrer amanhã. Aí o rei colocou, né? Vai morrer amanhã. Toda vez que ia matar, ele dizia, não, olha aqui. Como é que está escrito? Vou morrer amanhã. É hoje? Não. E ele nunca morreu. Mas é só para descontrair. Então Ezequias mudou logo no primeiro dia. E uma coisa ele fez. Ele consertou as portas que estavam quebradas. Ele consertou o templo. Estava cheio de demônios. Paulo em 1 Coríntios 11, diz, aprenda uma coisa. Que o demônio, que o ídolo não é nada. Mas o que acontece, isso está escrito, tá? Qualquer dia eu me diz só sobre isso. Mas o problema é aquilo que está por trás do ídolo. Isso é 1 Coríntios 11. Paulo, ministrando na igreja de Corinto. E o que está atrás do ídolo, pastor Roberto? São demônios. Então, quando você adora um ídolo, serve para os católicos, uma imagem, um que acha que é uma santa disso, santa daquilo, não sei o que. Você está adorando a quem? Demônios. Porque Paulo que escreve, tá? 1 Coríntios 11, se você quiser, depois você vai ver em casa. Que o ídolo não é nada, porque a pessoa, você mesmo, homem, constrói um Deus de gesso, de pau, de cobre, de sei lá, qualquer coisa e começa a adorar. O que é aquilo? Nada. Mas é o que está por trás. O que está por trás dos ídolos? Demônios. Mas agora eu vou conceituar ídolo para você aprender. Porque você pode pensar que só... Não, nunca construí um ídolo de gesso, de pau, de pedra, de ouro. Não, nunca construí, pastor Roberto. Então vou conceituar o ídolo. Diga, ídolo é tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar no seu coração que não seja Deus. Então, tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar no seu coração que não seja Deus é o quê? Ídolo é o quê? Demônios. Então, por favor, se examine a si mesmo. Quando é que você tem que mudar? Hoje. Então, se examine a si mesmo. Mas vamos para o versículo 10. Aí do 29. 2 Crônica 29, 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então o pai dele foi um rei ruim, um rei mau, um rei pecador, encheu o templo de ídolos que você já entendeu que são demônios. E aí quando ele assume no primeiro dia, ele começa a mudar tudo, mas ele diz uma coisa tremenda no 10, se fosse você, anotava na sua, aqueles que ainda tem a Bíblia de papel, que está rara hoje em dia, mas se você ainda tem, você coloca aí 2 Crônica 29, 10. Uma coisa eu resolvo, diga a decisão, diga. A decisão é do homem, é você que decide. Uma coisa eu resolvo, uma coisa eu decido, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com ele hoje. Senhor, eu vou fazer uma coisa, eu decido hoje aqui neste culto. Eu vou fazer uma aliança contigo. E aí ele faz uma aliança com Deus, porque ele já estava cansado de sofrer as calamidades, os maus, as adversidades, porque aquele que não tem Deus, aquele que não tem aliança com Deus, passa por dificuldade, por situações, porque da legalidade abre brechas para demônios agir na sua vida. Então decida hoje, faça uma aliança com Deus. E ele fez uma coisa interessante, ele restaurou o altar, o culto, o templo, o sacerdócio, os levitas. E ele fez uma coisa maravilhosa, que eu vou dar um texto agora só para sacerdotes e levitas. Tem algum sacerdote e levita aqui? Diga aleluia. Então é para você o texto, tá? Então o texto agora é 2 Crônicas, capítulo 30, 2 Crônicas 30, versículo 26 e 27. Vamos ler os dois. 2 Crônicas, capítulo 30, 26 e 27. E se você tem a Bíblia de papel,
Esse aí é para levitas e para sacerdotes. Olha, que texto maravilhoso, hein? Hein, Elisa, do Avivamento? Diga amém, Elisa. Glória a Deus. Elisa, Renato, Poliana, Manuel e todos os levitas de Avivamento. Já está no ponto? Amém. Leia o 26 e 27. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A cada sua voz foi ouvida, e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Então, levita e sacerdote, se é você, diga amém. Quando você ora para abençoar o povo, ainda é você, diga aleluia. A sua oração é ouvida e chega até o céu. Diga aleluia, aplauda ao Senhor. Então os levitas e sacerdotes se levantaram para abençoar o povo e oraram pelo povo, e as suas orações chegaram até o céu. Glória a Deus! A sua função levita, a sua função sacerdote é abençoar o povo, é orar pelo povo, é interceder pelo povo, é ensinar o povo. Se ainda é você, diga glória a Deus. Amém. Mas Ezequias ainda promove uma das maiores Páscoas em Jerusalém. Uma Páscoa grande, maravilhosa. Mas diga, Páscoa para o judeu representa a libertação do povo da escravidão no Egito. Então, o que Ezequias queria trazer? Queria trazer a memória, queria trazer a lembrança, queria trazer os grandes feitos, os grandes benefícios do Senhor, os grandes milagres que o Senhor já fez, já fizera na vida deles. Aí eu pergunto para você agora individualmente, Deus já fez algum grande benefício, algum grande milagre na sua vida? Se já fez, diga um amém bem forte. Se você não falar, você diz assim, só a sua salvação, sabe qual é o seu maior milagre da sua vida? É a sua salvação. Um homem pecador, um homem que comete todo tipo daquelas situações, cada um do seu, né? Estou olhando para mim agora. Eu sei que você é mais santo do que eu. Mas de repente se encontra com Deus. Olha, esse é o maior milagre, irmão. O maior milagre é a sua salvação. É como nós cantamos hoje o refaz. A Bíblia diz assim, da sua edificação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, aquele que está em Cristo, você está em Cristo? Então é para você. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você precisa andar em novidade de vida, se você está em Cristo, irmão. Então, o maior milagre. Então, nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por que, pastor Roberto, que é importante eu lembrar dos grandes feitos que o Senhor já fez na minha vida? E no caso de Ezequias, ele estava lembrando da saída do Egito, com muito milagre, com aquelas 10 pragas que a gente tão bem conhece. É porque quando vem a adversidade, quando vem a luta, quando vem a batalha, a gente vai trazer na lembrança aquilo que lhe dá esperança. Porque o meu Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Se Ele fez, Ele é suficientemente capaz para o quê? Fazer novamente, diga amém. Então, se Ele fez na sua vida, Ele já fez um grande milagre na tua vida?
Então ele pode fazer novamente. É você clamar por ele. Então ele promoveu uma das maiores Páscoas para trazer a lembrança, o escape e livramento que Deus dera tão poderoso ali no Egito. Milagre por cima de milagres, você conhece a história. Mas aí depois disso, por isso que no encontro, depois do encontro vem o quê? Vem o pós-encontro. O pós-encontro tem um objetivo. Você já anda esquecido, mas nós vamos fazer um novo encontro, diga amém. Quando é o nosso encontro? Como é que é o encontro? Tremendo, novembro, tá? Então, por que nós fazemos o pós-encontro? O pós-encontro tem um objetivo de aprendermos a nos livrar dos contra-ataques do diabo. Porque depois que a gente venceu o diabo, ele não se aquieta. Você lembra na história lá dos 10 mandamentos? Que depois que o povo saiu do Egito, passou 3 dias igual ao encontro, o que aconteceu? O faraó se armou e foi atrás do povo. Então é assim, depois de todas essas bênçãos, Ezequias conquista, se santifica, abençoa, sacerdote, levita, tudo, 1000 maravilhas. Se levanta o diabo, agora o diabo na figura do rei da Síria, Senaqueribe, que era nada mais, nada menos que o maior império do mundo. Se levanta, cerca. Israel já tinha ido embora. Cerca agora Judá e começa a vencer algumas cidades fortificadas. E aí ele cerca Jerusalém. Cerca Jerusalém. Vou ser um pouco mais rápido, vou só falar. Depois a gente vai pegar só 2 ou 3 versículos só para fechar e passar régua. Então ele cerca Jerusalém e manda uns recados atrevidos, tal como o rei, tal como o general de guerra. O general de guerra dele, um dos principais, era Rabsaqué, era o líder dele. Mandou ele lá abusado, chegou lá em Jerusalém, saiu 3 representantes do rei Ezequias para conversar com ele. Aí ele falava alto, abusado. Aí ele dizia, fala conosco em aramaico, mas não fala em hebraico não, para que o povo não ouça e não fique, né, com temor, fique com medo. Aí ele disse, não, eu vou falar em hebraico, eu quero que todo mundo saiba mesmo. E desafiou Ezequias. Enquanto ele estava desafiando Ezequias e Judá, estava tudo bem, mas ele blasfemou contra Deus. Foi o pecado, grande pecado do rei Senaqueribe, o maior rei do mundo, a maior potência do mundo, o maior império do mundo. Desafiou Deus e disse que Deus não era incapaz, porque nenhum rei até agora tinha sido capaz de frear os ataques dele. Como é que esse rei de Israel, esse Deus de Israel, esse nosso Senhor Todo-Poderoso ia ser capaz? Não ia ser capaz nada, ele ia vencer mesmo, ia humilhar todo mundo, e se eles não se rendessem em paz, levasse eles cativos em paz, o que ele ia fazer? Olha como ele era abusado. Eles iam comer os seus excrementos e beber as suas urinas. Ele era abusado. Aí o rei Ezequias faz uma coisa. Vamos aprender com o rei Ezequias. Ele mandou uma carta abusada para o rei Ezequias. Rei Ezequias pegou a carta, rasgou as suas vestes, seus trajes reais, se vestiu de pano e de saco. Isso significava arrependimento. Isso significava humilhação, porque os humilhados serão exaltados. Então, quando você estiver passando pela adversidade, aprenda. O objetivo do culto hoje é saber que o escape vem do Senhor. Se você estiver pensando do escape, do milagre, aprenda com o rei Ezequias. Primeira coisa, se humilhe debaixo da mão potente do seu Deus Todo-Poderoso, que a seu tempo ele vai te exaltar. E aí ele rasgou as suas vestes, se humilhou, entrou no templo, pegou a carta e apresentou a carta diante de Deus. Então vamos aprender algumas coisas. Quando você estiver passando pela adversidade, a primeira coisa que você tem que fazer
é se humilhar. A segunda coisa que você tem que fazer, que é mais importante ainda, é você vir para o templo. Diga amém. Tem pessoas que ficam logo emperebado, fica chateado com Deus, com o pastor, com o irmão, com todo mundo, e aí sai logo da igreja. Meu irmão, a vitória está nas mãos do Senhor. A vitória está no templo. Ezequias entrou no templo e apresentou a carta e fez uma das orações mais lindas que você pode encontrar na Bíblia. Depois você pode encontrar. Eu acho que é a 2 Crônica 31 que não vamos ler, tá? Estou avançando. Aí ele pegou 3 representantes dele, os mesmos 3 representantes que conversou com Rabissaque, e mandou, encaminhou até ao profeta Isaías. Você está aprendendo como é que você vai receber escape, livramento e milagre? Diga amém. Vou repetir para você. Em primeiro lugar, você se humilha. Depois, em segundo lugar, você vai para o templo. Terceiro lugar, você apresenta suas razões diante de Deus. Quarto lugar, você convoca reforço, é o profeta. Pode ser o pastor da igreja, pode ser o irmão ungido. Quem conhece um irmão ou uma irmã ungido aqui da igreja, diga amém. É com esse irmão, com essa irmã que você vai se pegar. Meu irmão, estou passando por uma luta. Olha, a batalha está difícil. Meu irmão, me ajude. E aí ele encaminhou esses 3 representantes, e esses 3 representantes aprenderam com o rei Ezequias. A primeira coisa que esses 3 representantes fizeram foi rasgar também as suas vestes. Sinal de humilhação. Quando eles chegaram perante o profeta já viu, ei, tem alguma coisa errada. Os caras chegaram humilhados aqui. O que está acontecendo? Eles contaram, o profeta consultou Deus, e Deus disse, diga para ele nem se preocupar, que o rei Senaqueribe não vai nem entrar em Jerusalém. Nisso, o rei Ezequias, quis mais, chamou o profeta Isaías e juntos entraram em oração no templo. Você quer que o profeta daqui, ou a profetisa, a pastora Cleide, ore com você no templo? Diga amém. Quem quer, diga aleluia. Quem quer muito, diga glória a Deus. Então venha sexta-feira. Toda sexta-feira, o profeta e a profetisa ora. Ora ou não é hora aqui? Então pronto. Aí ele entrou com o profeta Isaías no templo e oraram juntos. E aí, sabe o que? Aí Deus foi ficando zangado já com Senaqueribe. Deus disse, olha, eu vou colocar a prenda. Vou colocar um anzol no seu nariz do Senaqueribe. E vou colocar um freio na sua boca. E pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Sabe o que ele fez? Não vamos mais ler a Bíblia não, tá? Mas isso aí já está em 2 Crônicas 32, 19 e 20. Só quem quiser acompanhar. Então, o que ele fez? Deus mandou apenas um anjo. Diga um anjo. Diga um anjo. Olha o poder do nosso Deus aqui. Ele mandou quantos anjos? Um anjo. Qual era o exército? O maior exército do mundo, a maior potência do mundo. Quantos anjos Deus mandou? Um anjo. Esse anjo, na mesma noite, ele matou 185 soldados valentes e líderes. Diga amém e aplauda o Senhor mais uma vez. Um anjo matou todos os soldados valentes e líderes. Quando Senaqueribe não era nem valente nem líder, ele era o que? Um covarde. Porque a Bíblia diz, está escrito, tá? A Bíblia diz que ele matou todos os valentes líderes. Quando o restante, os covardes se acordaram, que viram que todos os valentes e os líderes estavam
mortos. Veio um desânimo tremendo, eles voltaram humilhados para as Sírias. Mas a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Mexeu com Deus, ia ficar assim? Não. Chegando em Nínive, que também ainda era a capital da Síria nessa época, 2 dos filhos de Senaqueribe o mataram. Foi humilhado e morto pelos próprios filhos, porque um dia resolveu desafiar o nosso Deus Todo-Poderoso. Vai ficando em pé. Que agora você vai abrir as 2 mãos. Quantos anjos Deus mandou? Você sabia que a Bíblia diz que os... Aí não diz que é os. Se os é pelo menos mais de um, sim ou não? Sim ou não? Se um anjo destrói 185 mil soldados valentes e líderes, a Bíblia diz que os anjos, quantos, pastor Roberto? Não sei. 2 ou mais. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que o temem e os guarda. Aplauda o Senhor mais uma vez. Os anjos de Deus estão acampados ao teu redor. E não é só um anjo, não. Eu não sei se são miríades e miríades, mas para completar, eu estou na conclusão. Quantos anjos de Deus tem, pastor Roberto? Não sei. Quantos anjos de Deus tem? Quantos anjos, quantos demônios tem? Também não sei. Mas uma coisa eu sei. Vou ensinar uma matemática para você. A Bíblia diz que na queda de Lúcifer, de Satanás, caiu do céu 1/3 dos anjos. Eram anjos bons e caiu na lábia de Satanás e caíram. Caiu quantos terços? 1/3. Se caiu 1/3, quantos terços ficaram? 2/3. Então significa que para cada um demônio, que eu não sei quantos tem, mas uma coisa eu sei, tem 2 anjos de Deus para cada demônio. Diga amém mais uma vez, aplauda o Senhor outra vez. Aleluia! Então os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. No Salmo 91 ele disse, ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para guardar e livrar de todo o mal. Pai, esta é a tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a aprender com o rei Ezequias, meu Pai. Me ajuda a aprender com ele nas coisas que ele fez boas. Uma das coisas ele fez, que ele teve que agir logo no primeiro dia. Meu Deus, se tem gente aqui protelando até hoje, se tem pecados ocultos até hoje, meu Deus, eu oro para que hoje, aqui no reino do Espírito, hoje aqui na base 14, chega o dia para alguns da decisão. É o dia que eu decido, é o dia que eu tomo posse, é o dia que eu digo, eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Uma coisa eu faço, uma coisa eu decido, eu rompo hoje com os meus pecados. Chega-se até hoje, Satanás encontrou argumento, encontrou espaço, encontrou brecha, porque até hoje eu fui deixando, mas hoje eu faço, hoje eu decido, eu faço uma aliança com o Senhor e eu rompo com tudo que é demônio, com tudo que é idolatria, com tudo aquilo que não é de Deus na minha vida, que até hoje alcançou espaço, mas hoje eu digo, chega, basta, saia da minha vida, Satanás e seu demônio, porque eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou nova criatura, único Espírito com autoridade, com legalidade para agir na minha vida, na sua vida, nos discípulos da base 14, é o Santo Espírito de Deus. Por isso, Santo Espírito de Deus, toma cada um em tuas mãos, abençoa, enche de tal forma
que não tenha espaço, para não ter nada que não seja santo, que não seja abençoado, que não seja divino, que não seja de Deus. Tudo que não é santo, tudo que não é divino, tudo que não é de Deus, saia da vida de cada irmão, de cada irmã nesta noite. E uma coisa eu faço, eu decido, e é hoje o dia da decisão, é hoje. Eu abençoo cada um que no fundo do coração estão decidindo a romper contigo. Obrigado porque tu és esse Deus que promove escape. Aprendemos com o rei Ezequias. Meu Deus, nos ajuda nesta noite a nos humilharmos diante de ti, e ao seu tempo seremos abençoados. Muito obrigado pela tua palavra, que não volta vazia, e que cumpre o que te apraz, e o que te apraz é a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos louvar o Senhor. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Caminho aberto pelas águas, mas romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape livre.